Luís, Cá estamos. isto é muito estranho, não é? Acabamos de nos conhecer e vamos estar à conversa meia horinha. É o que é. É o que é, para lá, Assim para lá, será. vamos a isso. Vou colocar aqui. Eu posso dizer que tenho um bocadinho mais de experiência nisto de entrevistar arquitetos, apesar de não ser arquiteto nem perceber nada do métier, mas pronto. Eu tenho experiência. Já se calhar o Luís tem experiência de falar com pessoas que se calhar também tem experiência de falar com pessoas que não percebem nada de... Acho que todos percebemos um bocadinho e, portanto, acho que estamos sempre dentro do assunto. Aqui, o ambiente, creio que até ajuda, porque é o lugar mais denso de informação sobre a nossa... Não há lugar mais denso de informação sobre arquitetura do que este? Digamos que este é o centro nevrálgico do conhecimento de arquitetura em Portugal. É um lugar, não, da arquitetura em Portugal de todo. Felizmente a arquitetura é um espaço em aberto, é um espaço belo, muito interessante por isso. Este é um centro onde há muita informação, à moda antiga, portanto, analógica, em livros, papel, mas a escola, eu creio que o centro da escola é o lugar, é o ateliê, é o espaço de trabalho. Eu continuo a pensar que é assim, é o espaço onde os alunos estão com os professores a desenhar e a trabalhar. Esse é o centro e, portanto, ele está sempre dinâmico, sempre em andamento. E não está entre paredes, não é? Necessariamente. E não está entre paredes. Eu posso dizer que há 2 dias, eu dou aulas aqui há 21 anos, tinha os meus alunos, literalmente trouxeram os tiradores para o espaço exterior. Então, temos aulas ali no Carlos Ramos. Eu até me assustei a primeira vez, porque não é usual, mas eles estão a trabalhar cá fora. Então, trazem os tiradores, estão em grupo, ao ar livre, e portanto é mesmo, vou dizer, o sinónimo de arquitetura em aberto. Literalmente, não é? Sim. Ora bem, Luís, vamos então a isto. Luís Pedro Silva, se bem que já começamos, não é? A pergunta que eu faço primeiro, a primeira pergunta que faço a todos os meus interlocutores é uma pergunta também muito aberta. Ou não, depende da resposta. Mas vou apanhá-lo se calhar desprevenido. Porquê é que é arquiteto? Não, desprevenido e não. É uma pergunta que nunca está respondida, creio isso, no meu caso em concreto, não está mesmo, porque, e tenho dito muito até recentemente, que a arquitetura não é o cerne do interesse do que faço, não é? Eu procuro fazer arquitetura de modo completo, não é? O mais genuíno e mais intenso enquanto ser humano e não enquanto arquiteto. Isto é, acho que temos uma virtude, mas é um problema contemporâneo, é que nós desempenhamos a nossa atividade muito encaixada numa condição de uma prestação social. Não é? Isto é o arquiteto, aquele é o médico. É uma forma também de enclausurar Nós fazemos, é uma parede mais mental do que espacial, não é? do que física. E, portanto, nós enquanto seres humanos somos muito mais ricos, não é? do que enquanto pessoas que vestimos uma vestimenta de uma profissão. E acho que quem desempenha melhor a sua profissão está sempre num nível para lá desse compartimento em que se encaixam as pessoas hoje em dia. Hoje em dia, naturalmente, nós estamos num sistema de produção, estamos num sistema de representação e fazemos-lo, ontem falávamos isso de modo informal, fazemos-lo às vezes com uma certa arrogância sobre os outros, não é? Nesse espaço que a sociedade nos montou para nós desempenharmos uma função. Não porque não gosto muitíssimo da arquitetura, acho que, mas eu creio que e é isso que nos cabe fazer, não especificamente no meu caso, creio que qualquer um de nós, é habitar, obviamente, um desempenho social, mas transcendê-lo numa condição de humanidade que é muito mais rica. Não é? É quase voltar a ser criança, e enquanto criança nós podemos ser tudo, não é? E isso está sempre em aberto. Então, vou facilitar ou talvez dificultar a questão, que é, então, coloco desta maneira, porque é que é arquiteto e não é outra coisa? Muito bem. No contexto familiar, acharam que eu desenhava muito bem e que eu tinha... Mas eu fazia aqueles testes psicotécnicos, não é? E dava para tudo, porque sempre me interessei por tudo. Mas esse lado do desenho era um bocadinho... achavam-no mais especial, não é?
E depois a pintura sempre me interessou mais que a arquitetura nesses primeiros tempos. Não era tão bem querida, embora Estamos em a falar de casa... que idade, mais ou menos? Estamos a falar da adolescência, infância e adolescência. E o Luís pintava... Pintava, desenhava com muito gosto, mas como fazia outras coisas, eu lia ou informava-me sobre tudo, procurava saber em geral e sempre mantenho esse espírito, doutoramento não. Embora aqui na casa e sobre arquitetura é um trabalho sobretudo sobre o espaço que transformamos, não é? Em geral, da microfísica para perceber onde é que anda isto da arquitetura. Nunca percebi, por isso é que digo isto genuinamente. Mas disseram-me, olha, tu tens jeito para isto. Depois a pintura não era tão bem querida porque justamente não encaixava num desses desempenhos social, ou pelo menos havia este temor de poder ser um espaço um pouco mais volátil e quando se é pequeno há aquela pergunta que eu digo que é uma tolice, eu queres ser quando fores grandes, não é? Essa é a maior tolice que se pode fazer a um ser humano porque parece que está-se mesmo a encaminhar para uma coisa finita, não é? E encaixada e enclausurada. E eu acho que nós finalmente devemos querer ser homens ou mulheres com um sentido grande e pleno, não é? De representar uma condição de humanidade que todos transportamos. Por isso é que eu dizia há pouco que somos todos arquitetos em certa medida, ou podemos ser, porque essa sensibilidade é inata, a nossa sensibilidade ao espaço não é uma coisa que se aprende, é uma coisa que está dentro do corpo e da mente, não é? E é uma coisa que se fez antes de termos propriamente consciência de saber o que é a arquitetura, porque nós corpo, nós animal, já habitamos o espaço e temos imensa resposta aos estímulos que o espaço nos transmite. E o espaço é uma condição muito grande, não é? Não são só as paredes, é a acústica, é a térmica, é a cor, é a luz, mas também é a parede e a pedra, não é? Portanto, mas nós vivemos sempre nessa condição de interação com o espaço. Então, portanto, eu fui para a arquitetura, e só para acabar a resposta, porque senão parece que estou sempre a fugir a ela. Porque encaixei-me com todo o prazer e comecei a perceber que as pessoas também achavam que fazia alguma coisa de interessante e fui fazendo o curso com muito entusiasmo, sempre muita paixão, sempre muito sofrimento, porque vivo sempre muito intensamente tudo. Eu nem sei como é que é de colocar esta pergunta, porque dá para dar uma resposta muito também evasiva, mas quando é que foi o momento em que percebeu o que era a arquitetura? Onde é que estava realmente metido? Não vai responder que ainda não sabe o que é. Mas eu sempre respondo. Isso eu sabia. Não, há um senhor que desenhou o espaço onde estamos, que eu acho que contribuiu muito e contribui, já lhe disse pessoalmente e recentemente disse-lhe uma coisa que estamos a fazer em simultâneo, que é este, o Álvaro Siza, e portanto há referências, creio que mais do que uma ideia do que é a arquitetura, que eu andei à procura, e andei 8 anos no doutoramento à procura disso, a arquitetura prospectivamente, o que é que nos espera poder ser a arquitetura, mas nós encontrarmos pessoas com quem nos identificamos, e sobretudo a obra do arquiteto Álvaro Siza, eu creio que ajudou muito a perceber uma condição de se poder fazer arquitetura, não é? E muito próximo do que a escola, creio que também muito... A escola, eu falo aqui da faculdade, onde estou há muito tempo e onde fiz o curso. Eu creio que isso, mais do que outra coisa, são exemplos, não é? São coisas concretas e são pessoas concretas que nos norteiam um pouco. Portanto, quando comecei a perceber que também fazia qualquer coisa que ia assim num percurso a seguir algumas referências, isso... Então não há que ter medo de ter mestres, é isso? Perdão? Não há que ter medo de ter mestres e referências? Claro que não. Eu acho que quanto mais cedo nos libertarmos desse tabu de uma criatividade saloia, não é? Que eu acho que muitas vezes aspira a uma certa condição de querer fazer arte, chamamos-lhe assim. Eu acho que quanto mais cedo... Acho que não, quem quer aprender só pode querer ter mestres e sentir-se entusiasmado pelo que nos dá exemplo. Eu digo com muito de boca cheia, digamos assim, que o Álvaro Siza é uma referência fundamentalíssima nas coisas que vou fazendo, nas pouquinhas coisas que vou fazendo.
Bom, bastantes, porque pelos vistos também acumula aqui duas funções, é docente e também tem ateliê aberto. Pergunto diretamente, por necessidade, por opção? Não, e eu gostaria de juntar uma terceira, embora ela esteja um bocadinho menos efetiva. Eu também sou investigador e eu acho que essa tríade, não é? A docência, a investigação e a prática do exercício de projeto são talvez a grande força motriz de umas das outras. Portanto, eu creio que nós habitamos sempre esta parcialidade, de achar que estamos a fazer relativamente bem, porque é o juízo que podemos ter das coisas, mas a minha forma de ensinar está muito norteada pela experiência de fazer projeto e pela experiência de investigar ou procurar informação. E a experiência de praticar ou de exercer a arquitetura está muito norteada pela descoberta que faço quando estou com gerações como cada ano, nos 20 e poucos anos. Não é? Então, os alunos ajudam muito a repensar ou a perguntar o que é que andamos aqui a fazer. E a investigação é um espaço, lá está esta sala, é um bocadinho do que podemos hoje, via digital, procurar também. É um lugar essencial. Costumo dizer que só a prática profissional nos embrutece um bocadinho. Portanto, precisamos estar sempre a ir buscar informação para... porque temos esta coisa da memória, não é? E também engavetamos as coisas e depois, se não nutrimos isso, eu creio que nos afastamos. Mas há uma coisa que prezo muito, que é a relação com o concreto, não é? O lugar onde parte as coisas é físico, é corpóreo, e depois todas as ideias que não voltam a uma certa empatia sã com o corpóreo é uma chatice, não é? Nós temos que ter esse respeito de perceber, por isso eu gosto tanto da ideia do corpo a sentir a arquitetura, e também de que a arquitetura tem que ser uma coisa em aberto para todas as pessoas, não é para uma erudição, é mesmo para todos experimentarmos e dizermos não gosto, por muito que ao fazer projeto nós possamos lá ter imensa informação, aquilo que construímos ou serve ou não serve, ou se gosta ou não se gosta. Ou se gosta ou não. E eu procuro sempre isso, que as pessoas gostem, mas não as pessoas as da classe, porque justamente acho que fazer uma coisa para um compartimento mental é sempre diminuir a nossa condição de poder chegar aos outros, não é? Eu acho que... Está-me a dar tantas pistas para tanta coisa boa. Isto dos arquitetos, muitas vezes fazerem arquitetura para arquitetos, para os seus pares, mas já lá vamos. Eu tenho que fazer esta questão, eu tenho que colocar esta questão, porque não quer que seja pretencioso, porque não vai ser, mas é um privilegiado, porque faz três coisas que se calhar muitos dos seus pares deveriam fazer. Há se calhar docentes que deveriam investigar mais e praticar mais no concreto o ofício. Há se calhar profissionais com ateliê que se calhar deviam ensinar a estar mais em contacto com as novas gerações e investigarem mais. O Luís é um privilegiado porque concordará comigo que mal não faz a quem se dedica exclusivamente a uma destas três áreas não deixar de fazer as outras duas. Nós, é óbvio que somos um lugar de julgamento, não é? Somos um lugar de julgamento até para as opções que tomamos, para aquilo que fazemos. Mas acho que fica em nós, ou seja, eu acho que está em cada um a liberdade de escolher aquilo que quer fazer e como quer fazer, não é? Se me pergunta se eu acho importante a tríade, foi o que disse, eu acho importantíssimo, acho que ficaria nu, não é? Ficaria numa espécie de desconforto que nós, e se a nudez é um desconforto, não é? Depende do sítio onde estamos, mas a questão de ficar nu tem a ver com, ou de ficar desprotegido, dessa falta de também não querer tomar opção. O que é que eu quero ser? Eu se pudesse não queria ser arquiteto só, não é? E pelo doutoramento estudei tudo o que pude estudar para perceber porque é que o homem transforma tanto o espaço e até onde é que ele chega. Por exemplo, na domesticação ele está a transformar espaço, não é? Ao domesticar animais ou a fazer uma monocultura, não é? E, portanto, isso também, em certa medida, tem a ver com a nossa atividade de transformação. Mas isto para dizer... Agora, há uns que sentem mais e outros menos. E é tão simples quanto isso. Há uns que choram muito mais por motivação de choram menos. Tem muito a ver com o estado da alma, o estado em que nos encontramos. Mas é uma coisa que não podemos julgar os outros, podemos
quando muito, face às nossas convicções, estimulá-los a fazerem algo parecido, não é? Por exemplo, enquanto docente, eu sou muito pouco conducente de uma determinada forma de fazer, porque acho que a distância entre a minha idade e a pessoa a quem estou a ensinar tem mínimo que ter o respeito por pensar que 20 anos é muitíssimo, a pessoa vai seguramente fazer muito melhor que eu algum dia pude fazer ou faço. E essa condição de perceber o espaço que ocupamos transitório, não é, perecível, é muito importante para não julgarmos tão liminarmente, não é? Hoje estamos numa época em que todas as pessoas têm opinião e julgam-se transportadoras de qualquer coisa que é imensamente rápido para dizer é por aqui. E eu acho que se há tanta informação, deveria ser sobretudo para pensar se calhar o caminho ainda não está cada vez mais difícil de perceber. Em certa medida isso acontece, não é? Vê-se nas novas gerações uma certa dificuldade em responder à tal pergunta: o que é que queres ser quando fores grande? Onde é que queres morar quando fores mais velho? Não é? Isso já não tem uma resposta cabal. E é ao mesmo tempo muito interessante, estamos mais libertos, e ao mesmo tempo muito preocupante. Muito mais preocupante, não é? Porque há quase um desespero também, porque depois há uma pressão. Responde lá o que é que tu queres ser. Mas eu sei que posso ser tantas coisas. Vamos concretizar agora um bocadinho mais, recorrendo aqui ao seu conhecimento. Qual é o período que acha mais interessante, pessoalmente? Luís pudesse ser arquiteto numa outra época, onde a arquitetura se calhar tinha outros desafios e outras preocupações. Há algum período da história particularmente interessante para o Luís? Bolas, essa pergunta é... Esta é mais difícil. Não, é interessantíssima. Faz-me lembrar o que disse há pouco, porque leva-me a viagens imensas. Eu acho que há uma coisa, desculpe nunca responder, sim, se é para o modo mas eu volto a atacar, ainda vai responder qual é que é o período. Mas quer ver, há uma coisa que faço para ter menos insegurança no que proponho, que é viajar em tempo longo no conhecimento. Sim. E interessa-me muito o tempo longo da história, até quase da geologia ou até da astrofísica, me dê uma ideia. Vamos até aí? Bom. Vou até aí. 3,5 mil milhões de anos, ou a 3,5 milhões de anos da espécie, ou a 6 mil anos com a escrita, ou a 10 mil com a domesticação. Ou 12 eu só pedi nos últimos 1000. Mas para ter uma ideia, que eu estou a fazer um trabalho, eu já o tinha feito enquanto Erasmus, eu fiz um ano em Paris, por interregno aqui, fiz na altura uma procura intensiva sobre música, desde o século VIII, porque achei que, estamos a falar nos anos 90, quase não havia aqui do classicismo, portanto estamos a falar do barroco até princípio do século XX, quase não se ouvia mais nada. E eu, lá está, interessava-me também por música, interessa-me porque é uma condição, lá está, enquanto humano, de me relacionar com o exterior, e a arquitetura tem muito a ver com isso, não porque serem artes, mas como tem a ver com a jardinagem, como tem a ver com... E estou outra vez a revisitar isso, para ir mais... E se em arquitetura eu não consigo escolher, porque quando nós procuramos entender um sistema de valores, ele em si mesmo é de uma certa coerência, é isso que me interessa entender, tá? Ou seja, se eu estou a pensar na arquitetura do Nascimento, ela tem uma coerência muito própria. Sim. E, portanto, aquela coesão é que eu acho que é importante reter. Então, qual foi o período em que a coesão de valores, sempre muito de ideias... coeso, é sempre muito coeso, é feito de evolução, portanto não são sistemas fechados, mas a coesão existe de modo a gerar aquele tipo de forma, aquela consciência das coisas para que aquelas formas sejam as mais justas, não é? Como temos hoje em dia outras. Eu, por exemplo, na música posso lhe dizer que tenho a única coisa que eu digo que não me reconheço mesmo é a dita música clássica que está no século XVIII. Não é? Isso Sério? Não consigo ouvir. E a arquitetura, mas até ao barroco, e a arquitetura que corresponde a esse período não diz nada também? Já não me preocupa nada, estamos a falar do neoclassicismo. Portanto, é um momento em que o barroco é posto em causa, há uma reorganização da orientação ou daquilo que considera mais importante, que vai
vai ao passado outra vez, sobretudo ao Renascimento e à Antiguidade Clássica, voltar a beber para se despir de um certo sucesso que o Barroco caracteriza, que caracteriza o Barroco. E aí não vejo, aí como na pintura, não vejo nenhuma especificidade, muito menos do ponto de vista da nossa civilização. Estamos por o pleno classicismo, estamos a falar da Revolução Francesa, não é? E estamos a falar dos valores que norteiam grande parte do que é hoje. Sociedade atual. E, portanto, isso não traz, mas na música não. Eu posso dizer o que não gosto muito, que é isso, mas depois não posso dizer que... Posso dizer, olha, quando fui para Paris, eu escolhi ir para Paris porque gostava muito de uma certa idade média e gostava muitíssimo da escola francesa do Barroco, que depois vim a confirmar na música também gostar muito. E depois gostava muitíssimo, e talvez tenha aí uma grande empatia com o final do século XIX, do ponto de vista ideológico, não necessariamente, eu ainda estou a estudar para perceber se assim é, dentro das coisas que investigo, mas o impressionismo na pintura e na música é qualquer coisa que me agrada muito mesmo. Depois a música contemporânea, o século XX é um século fascinante na evolução que permite chegar aos dias de hoje. O moderno, com todas as suas contradições, é muito interessante. E depois o desaguar já ao final do século, sobretudo o pós-moderno, não o conceito, mas os resultados. Tenho alguma dificuldade em ter empatia com isso. Mas isto é muito complexo para se dizer assim, sim, acho eu. Portanto, estou a passar umas imagens. Se calhar os meus colegas entenderão mais, mas não sei. Eu sei que não é fácil responder assim a estas questões, assim à queima-roupa. Mas a próxima eu também não vou ajudar, não vou facilitar, Luís, porque o Luís é um interlocutor fascinante, há aí um manancial de conhecimento e uma sensibilidade que eu vou aproveitar para perguntar o seguinte. Então vamos esquecer o passado, vamos focar-nos no presente. Acha que a arquitetura de hoje, em dia, é um espelho de um sistema de valores, é suposto ser, e se o é, como é? Uau, pois... Claramente que sim. A arquitetura é sempre uma projeção de vou usar uma palavra, de uma cosmovisão, ou seja, de qualquer coisa que uma época tende a refletir numa consagração física, numa qualquer coisa que se materializa. Isso é inelutável. A especificidade hoje é que, creio eu, mas estamos a ver em cima do acontecimento, é que nós lemos isso em consonância com 2 ou 3 fatores, eu não os consigo enumerar todos, mas o facto de termos uma profusão tão grande de informação e de referências que se mesclam permanentemente. Parece-me o mundo nunca esteve tão global como agora. A globalização era um dos que eu ia referir, não é? Mas os meios digitais permitem uma aceleração enorme dessa fusão e muito, não direi a crítica, mas muito errática, não é? Qualquer pessoa pode misturar o que lhe apetecer, de modo como apetecer. E eu acho que isso não tem volta a dar. Vai acontecer, há um cientista, eu não consigo dizer, mas que é mais ou menos da comunicação social, mas que fala de vários estádios civilizacionais que podiam ser aplicados aos planetas e às populações dos planetas. E uma das coisas que me recordo é dizer que provavelmente nós ainda estamos no nível 1, que é o nível em que ainda não está-se a atingir quase uma população única. Ou seja, a ideia de que a cultura é qualquer coisa que abrange a globalidade do planeta. E se repararmos, tudo o que foi feito antes estava num nível muito primário, porque as pessoas viviam separadas umas das outras. E, portanto, esta ideia, que é ao mesmo tempo horrível para quem gosta das especificidades locais, é horrível esta ideia que tudo vai misturar-se com tudo. Ao mesmo tempo é belíssima porque concretizará a ideia de que os seres humanos não há de primeira nem de segunda. Não é? Somos todos da mesma carne e osso, não é? E não estou a falar da especificidade científica que determina as diferenças da ADN ou genética, estou a falar
da condição humana na sua condição mais interessante, como eu falava há pouco. E esta mistura é qualquer coisa que está a acontecer sem que possamos fazer algo para que, de outro modo, só retraindo a liberdade das pessoas. Não é? As pessoas querem isso e vão procurar isso e vão tanto quanto possível, atingir sem problema isso, tanto quanto a humanidade. Eu acho muita piada hoje em dia, fala-se em salvar a Terra. Eu acho que se ela se salvar a si própria, a humanidade, ou seja, porque a Terra não precisa de ser salva, a Terra já conheceu várias extinções em massa e a nossa seria mais uma espécie que desaparece, não é? Mas se nós de facto conseguirmos as condições para continuarmos a habitar de modo minimamente simbiótico com os outros seres vivos e com o planeta, eu acho que tenderemos a isso, a essa mistura. Portanto, a arquitetura está nessa fase de transição muito complexa, em que as influências vêm de todos os lados. Portanto, há uma questão muito importante, é que a arquitetura continua a ter que resolver problemas técnicos e económicos fundamentais, não é? E sociais, entre outros, mas eu prezo muito as relações primárias que nos fazem ser corpos, que são físico-químicas, não é? E, portanto, há uma questão muito importante que é a energia, que é térmica, que é ter desempenhos adequados ao que é um abrigo, à sua durabilidade, às condições de relação com o meio. E essas condições, eu creio que vão nortear mais do que a plasticidade e do que a forma. Portanto, a forma é muito mais uma condição técnica ou tecnológica. Há uns livros aqui que eu bebi muito para a dissertação de doutoramento, que são da história da tecnologia, porque talvez isso mais do que as ideias, e eu estou aqui a dizer uma coisa que os meus colegas não vão achar muito interessante, mas eu mais do que as ideias acho que a forma que temos disponível, a técnica para realizar ou para concretizar, é que guia mais as coisas. Portanto, quando nós chegarmos a... E repare, face à condição de ensino que temos, ou face àquela gaveta que eu falava, nós temos muita ignorância, eu falo por mim, sobre o que é essa técnica de construir, não é? Essa técnica de construir, acho que numa condição global vai ser o que vai diferenciar mais. Ou seja, um edifício construído em Portugal, ou construído na Noruega, ou construído próximo do Saara, tem que ser coisas radicalmente diferentes. Portanto, menos por uma condição formalista. Estética, se quisermos, não é? Sim, é uma palavra que eu tenho alguma dificuldade. A sério? Sim. É um termo mais fácil para mim enquanto leigo, não é? Mas é isso será o equivalente, que quer dizer. Não é? Sim. Pois, porque, segundo aquilo que me estava a dizer, de facto é cada vez mais difícil tornar-se singular, não é? Uma arquitetura singular própria de um país, de uma região, se calhar há uns anos poderia-se falar de uma arquitetura tipicamente europeia, ou até ibérica, ou até portuguesa, e outra, sei lá, latina, americana, não sei como é que poderíamos diferenciar. Hoje em dia, cada vez menos, é difícil fazer essa diferenciação. Ou cada vez mais, não é? Ou cada vez mais, sim. Pois, eu também vou recolher, ou não recolherei, ou não estarei aqui a representar todos os meus colegas, se calhar, até porque há uma ideia do fazer via forma, que tem uma certa... Partilhamos aqui, por exemplo, na escola onde estou, e com muito gosto, que é a ideia de que... eu lembro sempre de uma frase de primeiro ano, é preciso ser-se comedido para ser expressivo. Ou não sei se este corpo tem tanto pano para mangas. Portanto, não, ou seja, quando se começa a carregar demasiado a exuberância formal, Sim. Isto não faz parte aqui do lugar. Não há outra, temos que encontrar a expressão com uma condição mais seletiva dos recursos que queremos usar. Isso de facto, mas está a ver, isto eu posso enunciar assim, mas não dá necessariamente direito a uma forma específica. E eu, voltando agora entre o classicismo e o barroco, eu tendo a achar que o barroco é mais conseguido na música do que no classicismo, do que a música do classicismo. Sim. Mas não... E acho que naquela relação com o corpo, eu também
tendo a achar que o corpo se sente bem num nível mínimo digamos, de envolvimento, que não é necessariamente só mental nesse desprovido de recursos para obter o resultado. Agora, essa ideia de que tudo vai ser igual a tudo, ou que te é mais difícil fazer as escolhas, em certa medida sim, porque nós temos este bombardeamento, mas também porque estamos mergulhados, e se calhar a minha pessoal capacidade de ler à distância, e tento fazê-lo, mas à distância, qual é a linguagem que se deve escolher para ser contemporâneo, não é? É qualquer coisa que não me parece de resposta minimamente fácil ou cabal. Ou dizer, tu pertences a esta família, portanto o projeto que fazes vai nesta condição formal. Isso chega a ser um dos maiores desafios da arquitetura de hoje, ou não chega sequer a ser um desafio? Há de ser sempre uma pergunta que temos que ter responsabilidade de responder. Acho que enquanto arquitetos temos que ter responsabilidade de responder. Quem vai conhecendo algumas das coisas que faço, eu creio que tem muito mais a ver com, como eu dizia há pouco, eu penso muito, estudo muito, mas quando o projeto é muitíssimo mais... objetivo é quase e concreto. carnal, não é? É concreto, sim. É dentro de uma certa sensualidade a trabalhar, não é? Sempre que se possa usar assim uma expressão que viaja da mente para o... Eu acho que... E é isso que procuro, que depois o que se possa construir cria um estremecimento nas pessoas. A habitar, não é pensar, mas a habitar. Eu acho que esse espaço, esse lugar, eu acho que é... Felizmente tenho sentido algum retorno, bastante retorno em algumas coisas, e isso é muito reconfortante. Por isso vale a pena ser arquiteto, mas só por isso. Para provocar estremecimento? Para levarmos novamente ao planeta, sim. Porque eu acho que é a nossa função de arquitetos, levar outra vez ao lugar físico, durável, tanto quanto a arquitetura. Uma hipótese de arquitetura é essa, de ser durável, outras são mais perenes, mas levar a isso uma forma em que as pessoas podem voltar a pensar, mas olha, este lugar, ou os lugares não são... Aqui estou a sentir qualquer coisa de novo, não é? Porque nós estamos numa sociedade, apesar de toda essa informação, se calhar até por causa dessa informação, está plena de indiferença. Ou seja, há uma grande indiferença a viver os espaços. Quase apatia, não é? Apatia. É do pior. Ou seja, quando nós sentimos que uma pessoa vai numa autoestrada e tanto faz, ou vai pelo meio de uma cidade e tanto faz, e passa pelas coisas e tanto faz. Portanto, quando há um estremecimento é porque há qualquer coisa aqui que me faz pensar que é bom viver, que é bom usufruir de poder estar aqui. Não é? Isso é uma coisa que, se calhar, repara, é tão básico, mas é tão difícil hoje. E para mim é muito importante, enquanto arquiteto, que isso aconteça. Eu vou pedir mais uma vez para concretizar. Eu sei que tenho dificuldade faz mais questões, Luís. Mas onde é que procura esse estremecimento quando vai, por exemplo, viajar, fazer turismo, lazer, ou mesmo em trabalho? Vai numa cidade que não conhece e procura esse estremecimento com esse estímulo visual dos edifícios que vê? Vou responder. A viagem... E se puder concretizar assim num sítio... Há uma expressão do Fernando Pessoa que diz que viaja muito mais do que a maioria das pessoas que andam a correr. Sim. E essa viagem é o estar acordado para as coisas. Não é? Mas a sensibilidade nós temos que a treinar. Pode ser dentro. A nossa porta. Temos que a treinar, isso mesmo, nós temos que a treinar dentro. Não é? Costumo dizer isto, hoje fico um bocadinho entristecido da falta de força que muitos jovens têm e que eu acho que não treinam o seu interior, não é? Portanto, qualquer abalo é um problema brutal para a sua vida, não é? E eu acho que o estar sensível ou o estar sensível para viajar é mais importante quase que a viagem. Do que viajar. Porque eu lembro de estar em Paris, que era o que era, hoje não é tão importante, mas de ver grupos imensos de pessoas que iam a ler o guia
e portanto passavam pela cidade a ler o guia. Viajavam no livro. Sim. Sim, estavam Ou iam ouvir a pessoa que lhes está a orientar o olhar e aquilo não é viajar, não é? Ou vão num autocarro, tipo uma lata de sardinhas e, portanto, nem o calor lhes toca, não é? Nem o som, nem o cheiro, nem este confronto de corpos, não é? Este confronto de corpos. Eu hoje viajo muitíssimo a olhar para as árvores, por exemplo, está a ver? Eu estou a fazer um trabalho pessoal, mais uma vez, mas começou o ano passado a perceber espécies, descobri como paisagista que não sabia quase nada de árvores. Mas botânica está agora... É a causa do seu estremecimento maior agora é a botânica? Olha, o ano passado tive uma sensação estranhíssima, que era ir de casa para o escritório. A minha casa é aqui em Ramalda e para baixo, estou ali perto dos Aliados, e perceber que as árvores quase que estavam animadas, perceber que viviam e que tinham... E qual era cada uma, não é? Descobrir as espécies. Eu vou ter de perguntar qual é que é a árvore, qual é que é a arquitetura, qual é que é a árvore que tem uma arquitetura que mais lhe faz estremecer? Agora é que eu trabalho. Olha, o Cisa descobriu mais uma vez volto ao Cisa, descobriu uma árvore absolutamente fascinante, qual é a espécie? A faia, uma fagus silvática purpúrea que está... Eu vou apontar porque vou ver na net, no Google nas imagens, qual é que é. É uma fagus, ou seja, uma das fagáceas, das fagáleas, porque depois eu estou a ver as ordens, e as ordens para perceber, lá está em tempo longo, desde o primeiro vegetal que vem da colonização dos mares para a Terra, quais são as condições dessa vida e como é que ela progrediu até ser árvore, não é? Porque isso é uma viagem lindíssima de centenas de milhões de anos e que desabrochou na diversidade que temos. Mas depois a árvore interessa-me por uma coisa, até por contraposto à nossa condição de humanidade, às vezes tola, ou de animalidade tola, não é? Porque nós fomos feitos ainda com aquela lógica aristotélica em que os que têm a alma, os animais, os anima, a palavra vem do latim anima, são os engraçados, não é? Nós estamos muito mais predispostos a ter um cão como companhia porque ele faz assim com as patinhas. Eu acho que depois vê-se uma árvore, ela está ali há mais de 100 anos e está no mesmo sítio, ela acompanhou-me... Tranquila, soberba, não é? Serena, silenciosa, aparentemente silenciosa. Eu acho que os estímulos, esta árvore em particular, no dia 18 de Abril todos os anos, e eu vejo isso desde 2008, está na sua exuberância máxima, mas serena, e nós passamos todos ali por baixo, e o Cisa construiu o pavilhão nessa relação com a árvore, e para nós é quase um objeto, e é um objeto que se está em perspectiva na relação com o Sol, com os planetas, com o clima, com o lugar, muitíssimo mais com a capacidade de fazer lugar para outras espécies, não é? Porque ela é um lugar de vida para outras espécies, para uma enormidade de espécies que nós não conhecemos, algumas conhecemos, outras não, mas é uma aprendizagem para fazer arquitetura. Como é que uma árvore consegue ser o lugar? É um lugar e é uma vida, e essa fusão, é uma vida que dá lugar a outras vidas. É só a queda das folhas, a relação com a terra, o modo como a terra se volta a fertilizar para poder dar lugar a outras vidas, não é? A relação com a água, a relação com o sol. É uma aprendizagem muito grande para a nossa quase esquizofrenia. Isto parece um bocadinho descabido, mas não de todo. Mas está a ver, ou seja, e a viagem é uma coisa que está em todo sítio, está em todo lado, está em qualquer maneira, não é? Para fazer arquitetura não é preciso de ver muitos edifícios, mas veja muitos também, não é preciso... Mas já fez uma viagem, como as pessoas mais que não têm essa sensibilidade ou que não têm essa... Já fez uma viagem claramente com o propósito, olha, vou a esta cidade ver este edifício porque há edifícios que se tem que ver in loco para sentir o tal estremecimento que falava. Dê-me um ou dois exemplos. Roma é um lugar, para mim, digamos, uma grande referência. E por contraposição, eu colocaria aqui, eu sei que não se pode fazer isto, mas entre a América Latina, a África e a Ásia, há lugares que são exatamente o oposto disso, né? Portanto,
o tempo no espaço, a carga de uma certa sedimentação, que é Roma, que nós tropeçamos em exemplos que estão aqui, tropeçamos em... E depois continuou sempre com aquele fervor latino, né, que eu acho que tem um certo fascínio por Itália, também por isso, mas e que está próximo, nós somos muito próximos. Sim, claramente. Eles estiveram aqui vários anos, não é? Mas depois vamos a outra coisa próxima. Eu por motivos profissionais, estive em São Paulo várias vezes, ou em Luanda, ou em Macau, e é tão imensamente deslumbrante quanto problemático dentro da condição contemporânea que atravessamos, não é? E que muitas vezes para um europeu é visto até com certo desdém, mas o fulgor ou o fervor que eu senti nestes países e nestas cidades mexeu muito com uma consciência do que é de facto o futuro, não é? De como não está, de como este futuro a uma escala que a Europa nunca teve e com pessoas provavelmente muito mais circunscritas, eu não estou a dizer que todas, mas na sua condição presente e não na sua condição como nós trazemos esta carga do que nos faz ser português, ou para quem isto interessa, porque eu estou sempre a falar não represento ninguém. Mas o Luís representa-se a si próprio. Exatamente. Portanto... Na minha perspectiva, eu acho que ser português tem há uma carga. Há uma carga, não é? E isso ainda bem, não é? Como ser brasileiro, ou ser brasileiro, multipliquemos por milhões a nossa existência e vemos que não se pode dizer o que é ser brasileiro só, não é? Mas há de facto um contraste muito grande e se calhar senti tanta no Panteão em Itália, que é um lugar onde eu caí, ou seja, lembro-me de entrar e ter que me sentar, não é? Como muitas pessoas por qualquer coisa que há ali. O Panteão de Roma? Em Roma, sim. Sim, o Panteão de Paris, não, por exemplo, não. Mas na América do Sul, eu fui ver Brasília, por exemplo, mas impressionou-me muito mais esse lado anónimo, a escala e a potência do ser uma metrópole completamente incomensurável, indescritível, sem contornos, não é? Qualquer coisa que não conseguimos sequer apreender. Sim, não há limite. Nem na quantidade de pessoas, nem no modo de vida dessas pessoas, é monstruoso, não é? Na escala que nós aprendemos o espaço e a fazer a arquitetura. E, portanto, estes contrastes e os lugares são notáveis. O que é Luanda pós a presença portuguesa permanente, não é? Portanto, é qualquer coisa também de indecifrável para aquilo que são os cânones, ou que é uma favela, para o que são os cânones da arquitetura que a gente estava habituado a pensar ou a fazer, não é? E, portanto, estas relações de escala são muitíssimo impactantes, não é? Há uma coisa que eu considero sempre que é o guião, que é o corpo, mais uma vez. Ou seja, não é tão interessante porque estes espaços recentes, sem história, sem tempo de fazer as coisas, não são tão interessantes. Por isso é que as pessoas não nos vão visitar em turismo, não é? Porque, de facto, esse contraste com a nossa escala, com a nossa condição sensível é desmesurado. Estamos quase a acabar a nossa conversa, isto passa assim num instante, meia hora, mas tenho que fazer esta pergunta, aproveitando o facto de ser docente e, obviamente, tem uma visão crítica e sensível às diferentes gerações que vão... Há quantos anos a Luísa é que é docente? 21, foi 2000. O que é que... Não sei se já fiz essa análise, assim... temporalmente, é possível durante este período distinguir diferenças entre esta geração de alunos e de há 20 anos? E em que é que isso é expresso? Mais mergulhamos na condição digital, mais me parece que eu diria... com o risco de a minha memória não permitir de ser imparcial, eu diria que
parece crescer a uma certa imaturidade no aluno. Ou seja, mais devíamos pensar que ele estava numa condição, direi, de libertação. Mais talvez tenhamos a percepção contrária, não é? De dúvida, de incerteza, de incerteza, às vezes até de uma certa indiferença. Eu nunca mais me esqueço, e dou esta comparação. Eu conheci um menino, não me lembro, quer dizer, nunca mais o vou ver na vida, mas eu conheci um menino na savana, a norte de Maputo, e o olhar dele, de uma coisa que ele estava a falar aqui do Porto, quando mostrei uma imagem do Porto, aquilo que foi possível, não é? Perceber que aquele ser humano estava a absorver e a ver e a sentir, eu dificilmente consigo entender na maioria dos meus alunos hoje em dia, não porque se calhar não digo nada de interessante, eu digo assim, nós temos de estar sempre a pôr-nos em causa, por isso é que eu digo que a cada ano é uma revisita sobre se fazemos bem ou mal o que fazemos, mas vejo às vezes muita indiferença e às vezes até uma certa ignorância que uma pessoa de 20 e poucos anos não tinha, e isto vai-se vendo por decénios, é constrangente. Não é? Será o overload de estímulos, de informação, que não tem critério, que não é filtrada e é despejada? Eu acho que seria uma certa arrogância dizer que não tem critério. Os parâmetros para se ter alguma convicção crítica são seguramente um problema, não é? Quais são os parâmetros, quais são as avaliações, o que é certo ou errado, não é? Por outro lado, há um facilitismo sobre esse certo ou errado em coisas que não são muito substantivas, não é? E sabemos disso na comunicação social. Por exemplo, há coisas muito pouco substantivas que são passadas, são muito fáceis de passar, e isso faz uma espécie de opinião que não é mais do que isso, é uma opinião que, se é colocada perante algum contraditório, é muito frágil. E sente-se isso em muitos alunos. E, portanto, depois aquilo desmontado, e tentamos procurar, porque para mim, ainda de quinta-feira estava a fazer isso, eu vi um grupo que estava bastante... Nós estamos perdidos. Vá lá, o assumirem já não é mau. Não, mas eu acho que a condição de ensino, o quanto baste, importa que a pessoa tenha que reconstruir o seu lugar, não é? Portanto, essa perda não é uma perda, é como aprender a nadar, não há ali um momento em que a gente não está na sua condição de conforto, não é? Mas para logo a seguir o ganhar e depois perder o medo. Isso é muito importante para aprender qualquer coisa, esse lado do medo mínimo. Se for medo em excesso, depois se stress em excesso, o aluno não vai aprender nada. É um ponto de embreagem ali, não é? Em que não desistimos, mas também não avançamos, estamos ali no meio, sim. Pronto, eu acho que esse lado de referência crítica é muito frágil e por vezes mostra-se débil porque facilmente o aluno está perdido. E eu creio que antes também acontecia, não é? Mas eu creio que os recursos para se, pelo menos dizer isto aqui é o meu reduto, não é? Era um reduto um bocadinho mais substantivo, vai sendo um bocadinho menos. Mas acho isto, mas não ia muito longe a afirmar em absoluto que assim é. Mas há uma transformação, e eu acho que o digital e o modo como a amplitude com que um ser humano hoje, muito novo, é bombardeado por tudo, não é? Obviamente, e mesmo para quem educa, seja um pai, seja um professor, não é tão evidente, digamos, entrar e perceber ou lidar com essa amplitude de sensibilidades. Por outro lado, há uma expressão muito bonita, eu dei aulas aqui também ao primeiro ano, muitos anos, agora estou no quinto, mas em projeto. É uma expressão muito bonita de um outro mestre aqui da escola, que é o Fernando Távora,
que dizia: eu gosto muito de dar aulas ao primeiro ano porque eles parece que estão de biquinho aberto, é só colocar lá dentro. E de facto também é bonita essa condição do aluno muito disponível, Sim. que se nós conseguimos também ter a mestria de lhe trazer algum encantamento, ele também se predispõe. Mas é essa a condição bonita do ser humano, é que há de ser sempre bonito se quiser ser isso. Não tem época, não é? E, portanto, também é uma outra condição muito bonita da vida, é que está feita para morrermos e para outros nascerem em nosso lugar, e esses vão saber muito mais, estar adaptados ao futuro do que nós. Última questão, que eu tenho colocado a todos os convidados. Qual é a sua obra suprema? Agora é que são elas. Que esta é aquela pergunta que se responde numa frase ou em 10.000. É que está por fazer. Pronto. Gostaria que fosse. Sim. Sempre? Sim. Não tenho muito apreço apreço e às vezes uma certa dor, não é? Nós fazemos porque nós transportamos isto, que também é um devaneio, não é? De pensar que as coisas que fazemos vão ficando sempre assim como as deixamos. Eu até sou bastante aberto, na consciência do lugar aberto, que é um edifício que nós projetamos, mas convenhamos que ele é habitado por uma infinidade de coisas e essas coisas criam, às vezes, o descaracterizam, não é? E descaracterizam, muitas vezes, intencionalmente, mas eu creio que as mais das vezes por quem descaracteriza sem intencionalidade nenhuma, de achar que está a fazer mal, não é? Mas cria alguma dor o que está para trás, mas a estima também é grande, porque faz parte de nós temos uma memória mas queremos sempre fazer melhor, não é? E essa transcendência, é por isso que a obra suprema será o que está para vir, esperando que isso possa acontecer, se merecer a confiança de quem a encomendar, coisa que é, e isso é muito bonito na vida, nada está garantido, isso não está garantido. Também é motivo de estremecimento, não é? Seguramente. Muito obrigado, Luís. Foi ótimo. Obrigado. Luís, eu bem queria que fosse mais concreto em algumas coisas, mas eu tinha que sacar aí alguma informação mais concreta. E lá me falou de algumas cidades, mas foi super interessante essa visão. A parte da árvore, lindíssima. Sim. Não fiz mas nada. É uma paixão recente, agora botânica a sério? Saber mesmo... Sim, não chamarei botânica a sério porque isso é uma coisa que envolve um estudo que eu não poderia fazer. Mas ao ponto de saber as famílias e a espécie, de onde é que vem. Sim, porque é uma condição de saber olhar, não é? Pelo menos com a informação que temos disponível. E os lamiáleas, os monoliáleas, as proteáleas, por exemplo, as fagáleas está um grupo muito grande onde estão as faias. Luís, tem noção que eu não estou a apanhar metade do que está a dizer. Que tive biologia do 7º ano. Pois, eu também, mas... Para si já é perfeitamente normal. São nomes de famílias de... São ordens. Há ordens. Mas essas ordens têm a ver com, por exemplo, as famílias, os quercos e as fagáceas estão nessa ordem. Nessa ordem. E porquê é que isto é importante? Porque elas... têm condições de existência parecidas. Particulares, sim. E as outras não. E, portanto, vão fazendo um espaço ou um corpo à medida dessas condições de saber fazer. Sim. Porque eu acho que aprende-se muito com a biologia, na medida em que eu acho que é uma coisa que eu gostava, que eu digo muitas vezes hoje, que é a função e a forma não são duas, é uma doença separá-las, não é? Como se faz na arquitetura. Um corpo vivo não distingue forma de função. Sim. Ela existe com ambas as coisas. Claro, na dissertação, a certa altura, que é um filme de 35 horas compactado em meia hora, eu estou a desenhar tudo o que mostro. A certa altura paro o desenho, porque estou a desenhar, eu monto sempre e digo, mas para que serve uma mão? Para cumprimentar, e aparece para apontar, aparece uma criança, para acariciar. Ou seja, e nós, se pensarmos a funcionalidade da mão,
ela ainda está por inventar a última, não é? Portanto, mas pensamos que é, do ponto de vista da graciosidade de um corpo e o remate que tem na unha, não é? O modo como tem os dedos e os dedos se articulam com o braço, esta é uma coisa que faz pensar muito bem, faz-nos aproximar um bocadinho dessa condição de dizer, por tentado de tecnológico e ao mesmo tempo Sim, qualidade, belo, não é? Qualidade do que é ser belo. Depois não há nenhuma igual a nenhuma outra. Sim. É belíssimo. Pronto. E agora estávamos aqui mais meia hora. Não, já foi. Muito obrigado, Luís. Muito obrigado, foi ótimo. Eu acho que tem que sair assim, não é? Eu também saio.